Olá! E aí, você já percebeu que o teu mundo tá mudando? Que tem umas coisas que estão indo embora, outras coisas estão chegando? E você nessa alteração, como que você tá se sentindo? Por que que isso tá acontecendo, né? Qual que é? Gente, faz tempo que a gente vem falando, né, que tudo tá em alteração, né? Que tem coisas muito diferentes acontecendo, o nosso clima tá assim bem alterado, né? Aquilo que a gente tinha como definido, agora é época de chuva, agora é época de seca, agora é época de frio, tá tudo assim alterado. E você tá dentro desse pacote. Você já se contou isso, né? A tua vida também tá passando por umas coisas aí que tá exigindo que você se reposicione, que você veja outras coisas. Pessoas estão ou ficando muito doentes ou então indo embora de vez, né? Isso tá ficando algo mais assim perceptível, né? A gente está sendo colocado diante desses lugares, né? Como que é que a astrologia vê isso? Como que é que o sistêmico vê isso? A astrologia ela fala de ciclos, né? De momentos, né? De repetições, de novas oportunidades, de você passar por aquele processo novamente, mas ter oportunidade de fazer diferente, né? E nunca é algo aleatório, né? Então, nesse momento, todos nós estamos passando, né? O planeta em si, por várias mudanças de formas, né? De olhar para as coisas. Então, ano passado, Plutão, que é o cara que lida com o coletivo e lida com esse lugar dentro de nós, onde nós temos uma força muito grande de alterar, né, as formas, de transformá-las. Para isso, a gente tem que olhar para aqueles lugares, para aquelas caverninhas, né? Que onde a gente entulhou cheio de coisa que a gente não gostaria de ver, tá? Então ele já está assim na nossa vida, na vida coletiva, falando assim pra gente, olha, vocês precisam rever algumas coisas, porque ele saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. Então, tecnologias, né? Como que é essa coisa do avançar? A gente avança tecnologicamente, mas internamente a gente tá bem estragadinho. É isso mesmo, né? E aí a tecnologia que vai mandar na sua vida, ao invés de você ser senhor dela, né? Como que é essa história? Né? Como que nós vamos realmente evoluir para sermos pessoas mais solidárias, né? Que pensa não só no nosso umbigo, mas que pensa num coletivo, num bem-estar coletivo, né? Onde todos possam ter uma vida tranquila, onde todos possam ter a sua vida, né, garantida, né? O nosso interno, né, aquele nosso lado mais doce, possa vir para fora, né? E aí você pode socializar mais, você pode fazer com que os seus ideais sejam implantados, mas aquele ideal que realmente é benéfico e traz uma qualidade de vida para todos os indivíduos. Não é algo que a gente vai se contentar só para mim. Isso não vai poder ficar nesse sentido, né? Então, Plutão já vem trabalhando isso no nosso coletivo, né? E como que a gente lida com essas questões mais da nossa infância que dificultam isso, né? Nossos traumas infantis, nossas necessidades, nossas criatividades e a alegria dessa criança que todos nós temos, né? Esse resgate profundo, né? Desse nosso lado mais gostoso, mais amoroso, porque dentro na fase da gente criança é onde nós estávamos mais perto dessa qualidade de experimentar a alegria genuína, o amor genuíno, né? Essa troca mais genuína, essa coisa mais quentinha, mais gostosa. Então, aonde isso parou?
Onde isso ficou, né? Onde eu me perdi disso? Então é o momento para a gente resgatar esse lugar e poder oferecer esse nosso melhor lado para nós mesmos e para o outro. Então Plutão vem fazendo esse diálogo conosco, né? E nesse mês temos uma alteração que é Netuno transitando, né, para o signo de Áries, né? Então essa questão da gente ficar meio nebulado, sabe assim, né? Que sonhando com o mundo que ainda não é possível, né? Tendo dificuldade de ver a realidade como ela realmente se apresenta, né? E aí todo mundo meio envolvido com todo mundo, mas assim, sem um direcionamento muito claro, né? Querendo que alguém nos salve, que alguém nos coloque num lugar melhor, né? Porque Netuno fala disso, né? Nós queremos um mundo melhor, mas alguém vai fazer, não é exatamente eu, né? Mesmo que eu esteja aqui atrapalhando, não importa, alguém vai fazer por mim. Então, isso vai ter que ser deixado para essa ilusão, né, de que teremos um salvador. Máximo, né, a gente elege aí alguém para nos direcionar, mas ele é algo que nós estamos pondo fora, né? Cadê a tua força? Né? Porque Netuno, o mar. Já viu o mar fraco, gente? Não tem, né? Então, para de se iludir. E aí, Netuno vai fazer essa transição dia 30, agora depois do eclipse. No eclipse dia 29, dia 30, temos Netuno entrando no signo de Áries. E amanhã, não, dia 21, nós temos o Sol adentrando Áries. Então, Netuno, Sol, né? Tudo ali entrando em Áries. Já tem mais 2 planetas em Áries, que é Mercúrio e que é Vênus, né? Então, esse novo ano astrológico que eu vou falar sexta-feira, tá recheado de coisas em Áries. E amanhã eu vou falar mais profundamente disso, gente, é muito interessante, né? Vamos, assim, entender melhor essa questão de Áries na nossa vida, né? Do seu regente Marte na nossa vida, que é extremamente importante nesse momento, porque durante vários anos Netuno vai trabalhar Áries e Saturno também, lá em maio Saturno também entra em Áries. Então, assim, gente, tá bastante pipoca aí pra gente se divertir, né? Tudo pipocando. Então, essas mudanças, elas estão chegando para você, né? Depois eu vou falar melhor de Netuno em Áries. E depois Saturno entra em Áries, depois Urano entra em Gêmeos. E Júpiter também vai mudar de Gêmeos para Câncer. Então, tem várias alterações aí, e o que isso faz conosco? Isso nos remete a memórias antigas, né? Você vai ter que olhar para essa área da sua vida, onde teve essa mudança, né? Estava aqui cuidando de um pedaço, uma área da sua vida, porque cada signo cuida de uma área na nossa vida. Todos nós temos todos os signos. Então, estava estimulando, né? Determinada casa, estava estimulando determinada qualidade energética, e agora isso muda. E são várias mudanças esse ano. E para algumas pessoas isso pode ser esquisito, né? Porque todos os planetas vão sair de signos femininos e vão entrar em signos masculinos, com exceção de Júpiter, que vai entrar no signo de água. Mas todos os outros entraram em signos ou de ar, que é Gêmeos e Aquário, ou de fogo, que é Áries, né? Então, o ar e o fogo, né? Um alimentando o outro, olha, gente, é uma coisa mais masculina, mais yang, né? Vamos falar de yang para não entrar nessa coisa da classificação. Então, é você fazer atitudes, né? O yang, ele tem ação, né? Ele quer compreensão, ele quer entendimento, né?
Então, e aí o agir, né? Então, eu tive uma compreensão, eu acessei essa clareza dentro de mim, aí eu quero trazer isso para o meu dia a dia, eu quero trazer e transformar isso numa atitude, né? Então, Áries vai nos pautar durante um bom tempo aí para que a gente faça ações, para que a gente possa dinamizar esse lugar, né? E é importante que você entenda que essa coisa mais yang vai fazer com que você questione as figuras de autoridade, né? Com que você queira resolver dentro de você esses aspectos onde a sua relação com o yang, né? Com o masculino, seja você homem, seja você mulher, precisam ser mais ouvidos, né? Precisa ser mais compreendido, né? Precisa ser mais integrado com todo esse processo que foi feito dentro do feminino, né? Então, durante muito tempo foi olhada essa questão da violência contra a mulher, né? Dessa coisa dos abusos. Então, e agora? Né? Como que nós vamos fazer com essa potência, né? Com esse yang dentro de nós? Então, estamos autorizadas a nos manifestar, né? E aí, como que eu vou manifestar isso? Eu vou repetir aquilo que eu passei ou eu vou para um outro lugar, né? De mais igualdade, de mais compreensão, né? Menos abusivo, porque o feminino, gente, por mais que a gente goste dele, ele também tem suas armas e muitas delas atuam na sutileza, porque é o feminino, né? Ele não é o da briga declarada, mas ele tá na luta, né? E é justamente essa questão do lutar que tem que ganhar uma outra dimensão, né? É você, na realidade, abrir mão da guerra por si só. Porque, na realidade, o seu inimigo, ele é interno. Esse externo é só algo que a gente põe para fora para fazer de conta que você não participou, mas você tem uma parte nisso, né? O mundo é feito de todas as partes, você é uma delas. Então, essa visão de mundo, né, tá em alteração, né? Vamos usar mais IA, vamos usar menos IA, né? Vamos voltar a viver em sociedades pequenas, né, integradas com essa natural, onde você vai poder evoluir um pouco mais. De qualquer forma, nós vamos ter que olhar para essa questão de não replicar o nosso lado homem da caverna, né? Que é esse instinto só de sobreviver. Vou ter que sobreviver, né? Vou ter que fazer para eu dar conta só de mim. Porque quando você se une com o outro, você percebe que ele também está no mesmo movimento. Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais inteligente, mais gostosa, mais amorosa, né? Onde eu posso realmente me ver e ver o outro, de verdade. Então, nós estamos fazendo essa transição para esse lugar. Isso vai levar um tempo, vai até você poder perceber, inclusive, o troglodita que mora dentro de nós, né? Aquele uga-buga. Então, a gente tem que entender que esse lugar, ele é primordial, ele é uma força a ser educada, né? Sabe quando você pega alguém ali, ó, que tá lá numa condição onde não tem ensino, onde a consciência só fica ligada assim, olha, eu tenho que ver o que eu vou comer daqui a pouco. Então, isso, gente, é muita gente nesse lugar, né? No mundo, a fome mata mais do que a guerra, né? Então, esse lugar, né, que está sendo muito estimulado, precisa ser olhado com cuidado, com carinho, com amor por todos nós, né? Então, qual é realmente a fome que você tem, né? Você está brigando ainda dentro de você
né? Com o seu feminino mais amoroso, dificultando essa integração dele com o masculino. Então, essas alterações, né, de parâmetros que nós temos vão nos colocar diante de um lugar onde nós vamos ter que nos comunicar mais, vamos ter que nos entender mais, vamos ter que nos posicionar mais, né? Estar efetivamente no fluxo da vida, né? Direcionando essa força de vida para um objetivo muito mais bonito. Porque, afinal de contas, é onde todos nós estamos, né? Você vai querer o pior para você? Não existe isso, né? A vida, ela sempre tem esse direcionamento para o melhor. O que nos impede é a gente ficar retendo esses lugares de dor e construindo replicações desses lugares de dor. Então, é um convite, né, essa nova visão de mundo para a gente liberar, para a gente soltar essas camadas que já foram, né? Focar, não é que a gente vai negar, não é isso que cura, não é a negação e não é a repressão, né? Mas é você olhar para isso e escolher cuidar de si, estender a mão para o outro, vamos junto, né? Isso muda, e muda rápido, né? Se todos nós formos fazer esse pedacinho seu só, né? Então, ser gentil, ser suave, ser amoroso com você e estender isso para o outro. Nossa, ainda não tô conseguindo fazer muito comigo, beleza? Você tá aí observando coisas que não são, que estão muito mais doloridas do que você imaginou, tudo bem. Mas estenda ao outro o seu melhor, o melhor que você consegue agora, sabe? Não tem que, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma sessão. Não é isso, né? Precisamos efetivamente dar o nosso melhor, né? Independente de qualquer coisa. Um bom dia não custa nada, um sorriso não custa nada, uma gentileza não custa nada, né? Você fazer um pouco da sua vida direcionada para um melhor. Aquela ação que você falou, nossa, eu ia separar lixo, ainda não consegui. Faça, né? Tô conseguindo separar só o plástico, beleza. No mês que vem você implanta outra coisa. Porque é ilusão você querer fazer tudo de uma vez. Isso é uma forma de se sabotar. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, todos nós temos. Né? Mas se você foca nesse lugar, né? Nossa, eu tenho tanta coisa, porque você está achando uma desculpa para não fazer. Sofisticada, né? Dizendo que você não vale nada. Para com isso, né? Se você oferece o seu melhor, você vai potencializar as coisas boas. Tá difícil hoje, mas eu posso oferecer um sorriso. Às vezes ele é meio minguadinho, mas vai, insiste, tá bom? Perde a força não. Insista, né, no melhor. Às vezes leva um tempo para você sair, né, desse lugar esquisito aqui, onde você ficou rolando, né, na tristeza, não dou conta, na baixa estima, na dificuldade. Então você começa a investir numa coisa diferente, porque esse lugar você já conhece. Então, se você dá muita, você olha para ele, você reconhece, você tá aí de novo, né, me atormentando, muito bem, ok, eu te aceito, e vai fazendo outra coisa, né? Por quê? Porque essa ação depende de você, né? Esse entendimento da vida é fundamental para que você vá para um outro lugar. Pequenas ações diárias, coisas novas que você está implantando, que você vai ter que repetir todo dia. É assim. Tem uma hora que vai fazer assim, ó. Aí você fala, nossa, algo mudou. E você nem vai localizar. Por quê? Porque esse é o seu estado natural. Que você tinha esquecido. Sabe aquela criança que alegra, já acorda alegre, pulando em cima da cama, que a mãe fica louca,
Devia agradecer, porque gente saudável, gente, é gente alegre, é gente que brinca, é gente que tem energia, né? Que bate ali, mas daqui a pouco já esqueceu. A criança é isso, então nós temos que resgatar esse lugar dentro de nós, né? Esse estado. E às vezes ela tá meio ali no cantinho, você precisa ir lá tirar ela do cantinho, tá? Oferecer coisas boas para ela, não é só doce, não, coisas boas. Porque a criança, ela tem esse instinto de saber o que é bom e o que não é. Às vezes ela não sabe traduzir. Mas se você permitir, vai chegar o que é necessário. Então, vá se preparando, né, aí no seu dia a dia com essas coisas de todo dia, com essas coisas dessas rotinas, né, saudáveis que você vai implementando nos seus relacionamentos com você, com o outro, né? O outro pode ser o seu inferno, mas ele pode ser o seu aliado. Como você vai querer ele na sua vida? Você vai tornar o outro teu inferno? O problema é o outro, como Sartre dizia. O problema não é o outro. O problema somos nós em relação ao outro. Tem gente que ama esse outro. O que que o outro vê nesse que eu brigo, que eu não vejo? Né? Eu me lembro quando eu trabalhei numa agência de marketing. Já fiz isso também. Já fiz tantas coisas. E aí a minha chefe, ela tinha dificuldade com alguns tipos de pessoas, né? Ela gostava de lidar com os gerentes, com o povo do poder, com essas coisas assim. E eu tava tranquilo, né? Lidar assim com esse pessoal, mas eu transitava bem. Sabe aquele pessoal que a gente fala assim, o povo da mão de obra? Ou algum tipo mais rústico, digamos assim, né? E aí ela ficava assim, eu não sei como você consegue lidar com essas pessoas. Eu falei assim, então, eu não tenho problema com isso. Eu transitava bem, né? Gêmeos tem isso. Então é isso, né? Como que eu posso, né, sentar ali com uma pessoa mais simples e tomar um café com ela e ouvir a história dela e também sentar com aquele cara que é chique, rico, maravilhoso e também tomar um café com ele e ouvir as histórias dele. Esse lugar, né, onde as histórias das pessoas é que vão nos enriquecer. Então, o outro tem a história dele, assim como você tem a sua, né? Ele pode estar passando um momento difícil e você acha que ele esqueceu de você. E às vezes ele só tá num momento difícil, tá lá lambendo as suas feridas e você tá aqui achando que ele te esqueceu, né? Pensando só em você. Ô, você tá bem? Como você está? Né? Você tá precisando de alguma coisa? Faz tempo que a gente não se vê, porque a gente fica tão fechado nesse mundinho de Bob, pensando e fantasiando coisas que às vezes não são reais, né? Não condizem com o que está acontecendo lá. Então, o outro não é o teu inferno. O outro não é o teu inimigo. Se implantaram isso dentro de você. O outro é aquele que vai te mostrar um outro lado seu, né? Como se fosse um espelho. Então, para você se relacionar com ele, você tem que tirar o espelho e conversar, né? Ir lá. Então, o convite para esse momento é você poder ter essas ações, né? Mais assertivas, mais positivas, mais humanas, mais reais, né? Então, se relacionar com isso. Isso vai exigir de você várias coisas, de todos nós. Mas se você tem isso, né, aclarado dentro de você, essas barreiras, né, podem ser tiradas com mais facilidade. Então, meu convite para você nesse momento onde tudo está em alteração é abra-se. Abra-se para um mundo mais saudável, abra-se para um mundo mais feliz, abra-se para a solução, para receber ajuda do outro, dos deuses, dos anjos, de quem você quiser, né? Você tem abertura para o quê, né? Qual é a luz que te toca? Se abra para isso.
porque o nosso mundo está em transformação e você faz parte desse momento. Acorda, acorda e vamos juntos, tá? Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar no direct, né? O mapa ajuda bastante. Olhar a questão sistêmica dentro do seu mapa te libera de muita coisa que às vezes você nem via. E na lua cheia que tá chegando, nós vamos tratar de um tema bem especial. Eu vou falando dele, né? E que impacta todo mundo e que às vezes faz a gente se perder no meio do caminho. Sabe o que que é? A raiva, né? Mas ela é extremamente importante na nossa vida. Vou falar mais dela amanhã, às 20 horas, quando eu estiver falando do signo de Áries e do seu regente Marte. Então, te aguardo amanhã às 20 horas para você fazer um entendimento bem interessante sobre essa questão de Marte na nossa vida, essa questão da raiva, né? E como isso te leva para um novo lugar, para viver uma vida melhor. Então, vamos juntos. Esse é o meu convite para você. Juntos, a gente se sente mais forte. Grande beijo.